Vandic Silveira, rapidinho aqui antes da gente continuar, quero trazer uma informação importante. Agora são 11 horas. Agora há pouco saiu o PMI industrial dos Estados Unidos, medido pela S&P Global. O PMI final de março caiu para 51,9 pontos. O consenso era 52,5 pontos. Inclusive, o PMI medido pela ISM deve estar saindo agora mesmo, porque estava previsto para as 11 horas da manhã. Saiu agora, inclusive. Industrial de março subiu para 50,3 pontos, de 47,8 registrado em fevereiro. Uma alta bastante importante, o consenso era 48,4 pontos, ou seja, era esperado uma alta do PMI industrial lá nos Estados Unidos de 47,8 para 48,4, foi para 50, já entrando na zona de expansão, que é acima dos 50 pontos. Um dado bastante importante, por isso também a gente vê treasuries subindo e num movimento bastante acentuado de alta. Agora há pouco estava na casa dos 4,20 a T10, agora já está nos 4,30. Tá? Só para a gente ter essa percepção, já está nos 4,30. Olhando para os mercados americanos, né, para as bolsas por lá, elas estão mistas, com o Dow Jones caindo 0,33, o S&P subindo 0,09 e a Nasdaq subindo 0,58%. Aqui no Brasil, a gente segue com uma queda bastante acentuada, inclusive, estava até monitorando aqui o índice futuro brasileiro, que estava ali no patamar dos 128,600, já está no 128,200, né? Depois desse dado do PMI que saiu lá nos Estados Unidos. Vandic Silveira, diante do exposto, dados esses dados, não tem PCI que veio em linha com o esperado, que vai mostrar que a economia americana está perto de uma desaceleração. Esse PMI, mostrando que a indústria passou, inclusive, para o patamar de expansão, coloca um tanto quanto de água no chope do Jerome Powell, né? Não é por falta de avisar também. E não é por falta de eu falar por aqui. Eu, como digo, o disco quebrado, vou repetir mais uma vez. A economia dos Estados Unidos é a economia mais produtiva do mundo. É bem capaz que o hiato do produto deles, o teto desse hiato, tenha se expandido muito, porque é a economia que mais utiliza a digitalização e o uso de tecnologias de última geração para todo tipo de atividade. Então não dá para comparar a economia americana, por exemplo, com a economia da Europa. A União Europeia são composta por 28 países, e cada um tem um regime muito diferente e uma inflexibilidade laboral, etc., completamente diferente dos Estados Unidos. A flexibilidade da economia americana é, assim, algo que nunca houve na história do mundo, uma economia tão flexível e ágil como a americana, e que tem um apetite para risco e que tem uma participação do setor privado gigantesco nessa tomada de risco, tanto na adoção de novas tecnologias como em investimentos. Coisa que não acontece no resto do mundo. O americano gosta da tecnologia que ele cria e eles adaptam essa tecnologia com a facilidade que... Eu morei 16 anos nos Estados Unidos e eu via como é que era a adoção dessa tecnologia. Saiu um negócio novo, está todo mundo experimentando. A gente aqui no Brasil, e eu morei também muito tempo na Europa, eu vejo que a gente fica um pouco mais para ver como é que isso vai dar, onde isso vai chegar. E aquilo faz com que a economia americana seja essa pujança, e ainda mais com essa revolução tecnológica que vem ocorrendo. O que acontece, né? O disco quebrado agora. As perspectivas de corte de juros ficam cada vez mais distantes. E mesmo que hajam 3 cortes, como o Powell sugeriu, e eu acho que ele jumped the gun, como se fala nos Estados Unidos, né? Ele se antecipou em sinalizar de uma maneira mais dovish, né? mais pombinha, né? Para o mercado, que ele faria esses cortes, ele está com isso contratado. Agora, mesmo que hajam 3 cortes 0,25, a taxa de juro americano permanece num patamar muito alto historicamente. Quer dizer, isso não dá um alívio para economias como o Brasil, que, por exemplo, se a gente olhar a relação, né, a correlação entre
o Treasury Notes de 10 anos com a taxa de juro brasileira de 10 anos, né, de 10 anos para 2033, 2034, a correlação chega a 80%. Quer dizer, tem muito pouco espaço para o Brasil tomar decisões monetárias quando você tem uma atividade nos Estados Unidos tão expansionista e a taxa de juro lá já tão proibitiva. Quer dizer, com o Bovespa andando de lado por uma série de razões, inclusive razões políticas, custo capital elevado, a ausência de investimento, produtividade estagnada e uma série de outros pontos, né? E você pensar em queda de juro aqui no Brasil, me desculpe, eu continuo apostando, é 10 a taxa terminal de juro. Se existir alguma prudência no Banco Central, eu até engulo 9,75. Abaixo disso, nós vamos dar uma dilmada de novo. E como eu vejo os Estados Unidos, voltando à situação americana, tem muito pouco espaço de manobra. A meu ver, nós entramos em mais um ciclo de inflação média acima dos 2%, provavelmente próximo de 3%, ao invés de próximo de 2%. Né? Não vejo essa inflação cedendo, principalmente nos serviços que demandam mais mão de obra, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Né? Esse é um mercado que está muito pressionado e, com isso, nós não podemos ter taxas terminais muito baixas nem aqui nem lá. Então, é um ciclo novo de taxa de juro mais alta do que a histórica, ou a histórica dos últimos 15, 20 anos, e taxas de inflação um pouco mais aceleradas. Esse vai ser um desafio para as economias do mundo e o nome do jogo agora é produtividade. Ou a gente aumenta a produtividade e ganha da inflação, ou a gente vai fazer populações mais pobres. Inclusive